Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nesse domingo, vamos começar uma nova série de estudos e será um estudo sobre oração. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa a palavra oração? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam compartilhar com as tias as respostas de vocês. Bom, a resposta mais simples é falar com Deus. E como podemos falar com alguém que não vemos ou ouvimos e ter a certeza de que ele nos ouve? A resposta é simples. A oração é algo muito especial e quando nos aproximamos de Deus, precisamos acreditar de verdade que Ele está presente e que Ele está disposto a nos ouvir quando buscamos de coração. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. No culto de hoje, aprenderemos algumas coisas sobre falar com Deus. Vamos responder hoje as seguintes perguntas. Primeira pergunta: a quem devemos orar? Segunda pergunta: para que serve a expressão em nome de Jesus? Terceira pergunta: existe alguém que pode nos ajudar a orar? Bom, vamos descobrir tudo por partes. Para responder a primeira pergunta, vamos ler em Mateus 6:9, que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse versículo mostra o início da oração que conhecemos como Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Aqui ele deixa bem claro que devemos dirigir nossas orações a Deus Pai. Orar nos dirigindo a Deus Pai mostra o início da nossa oração. Para responder a segunda pergunta, nós vamos ler João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Como nós vimos, foi o próprio Jesus que nos ensinou que as orações devem ser feitas em seu nome. Mas preste bem atenção. Em nome de Jesus não são palavras mágicas que podem realizar qualquer desejo nosso. Nem pense que por falar isso, Deus vai fazer a nossa vontade. Só isso não nos garante que Deus irá nos atender, porque falamos que a oração foi feita em nome de Jesus. O que essa expressão quer dizer é o seguinte: imagine você que a sua oração seja um documento escrito. Isso mesmo, imagine alguém escrevendo tudo o que você está falando. Quando vocês terminarem de falar, esse papel é apresentado a Jesus, que o lê atentamente. E se estiver conforme a sua vontade, ele diz: tudo ok, eu assino embaixo. Perceberam a diferença? Falar em nome de Jesus é saber que ele é o nosso mediador e que nós estamos pedindo e falando coisas que o próprio Jesus falaria ou pediria em nosso lugar. Agora vamos descobrir a resposta da pergunta de número 3. E para isso, nós vamos ler o texto de Romanos 8:26, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos deu o Espírito Santo que nos ajuda quando oramos. À medida que conhecemos mais a Deus e falamos com Ele em oração, o seu Espírito nos dá ainda mais vontade de orar, ler a Bíblia, e isso nos fortalece, nos dá força para viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Bom, concluindo, percebemos que a Trindade age quando oramos. Não estamos sós. A oração é a maneira que temos para nos comunicar com Deus. Essa comunicação é tão importante como uma chave para abrir a fechadura. Por meio da oração, podemos abrir diferentes caminhos para a nossa vida, pois estaremos entregando nas mãos de Deus as nossas maiores necessidades. Devemos, portanto, falar com nosso Deus
todos os dias e entregar a Ele a nossa vida. Você gostaria de falar com Deus diariamente? Uma dica que eu dou a você é: ore sempre, orai sem cessar. Esse versículo, que está em 1 Tessalonicenses 5,17, não quer dizer que devamos estar de joelhos o tempo todo, mas que nós devemos estar em comunhão constante com Jesus, recorrendo a Ele sempre que precisarmos. Não importa o local, nós devemos ter a certeza da sua companhia ao nosso lado e a ajuda do Espírito Santo para nos animar. A oração é um privilégio, pois Jesus está sempre pronto a ouvir aqueles que o buscam. Portanto, tenham sempre bastante atenção quando orarem a Deus. Mais uma dica: não fiquem preocupados em falar palavras muito bonitas, porque o que importa é a sinceridade. Mas também não falem qualquer coisa sem pensar. Devemos ser sinceros e orar com interesse. E agora, feche seus olhos que nós vamos fazer juntos uma oração. Senhor, obrigada pelo privilégio de poder falar contigo em oração. Que nossas orações sejam sinceras e que o Senhor nos ajude a orar todos os dias. Em nome de Jesus, amém. E agora você já sabe, nós temos 3 perguntinhas para saber se você realmente prestou atenção no culto de hoje. Só que dessa vez não vai ter opção, porque a resposta foi dada no culto. Então vamos para a primeira pergunta. A quem nós devemos orar? Anota no seu caderno a resposta. E vamos para a segunda pergunta. O que significa a expressão "em nome de Jesus"? Anotou? Então vamos para a pergunta de número 3. Quem pode nos ajudar a orar? Anotou essa resposta também? Bom, eu tenho certeza que você acertou porque você prestou atenção no culto. Então é isso, crianças. Um bom domingo, um bom início de semana e nós nos vemos no próximo domingo com a continuação desse tema. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!